São 18 horas em Paris, está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. Assinalam-se hoje 45 anos do 27 de maio de 1977, um dia que marcou o início de 2 anos de perseguição brutal e milhares de assassínios em Angola. A Rússia promete um corredor marítimo para escoar os cereais retidos na Ucrânia, mas não há informações que confirmem este anúncio. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Moussala Cheli e o jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM. Em Angola assinalam-se hoje os 45 anos do 27 de maio de 1977, um dia que marcou o início de 2 anos de perseguição brutal e milhares de assassínios. Nesse dia, o regime falou em tentativa de golpe de Estado, mas a versão não oficial fala em manifestações de apoio ao antigo ministro da Administração Interna, Nito Alves, que se opunha à linha política do presidente Agostinho Neto. A partir daí começou o que muitos chamaram de purga em Angola, com a perseguição daqueles que se considerava apoiantes de Nito Alves. No ano passado, o presidente João Lourenço reconheceu estes acontecimentos pela primeira vez, pediu perdão em nome do Estado angolano e abriu a possibilidade de localizar as valas onde foram enterrados os corpos. O general Silva Mateus, presidente da Fundação 27 de Maio, mostra-se confiante no processo. Algo pode ser feito e algo está a ser feito. Nós temos já localizado as áreas onde se encontram algumas valas comuns. Já estamos a proceder à remoção das ossadas em algumas valas e está-se a preparar a questão da entrega das ossadas e o possível enterro. De qualquer das maneiras, houve avanços e as coisas estão a ser resolvidas de acordo com as propostas que foram apresentadas à Comissão, à Civicop, da qual nós fazemos parte. Portanto, não há qualquer queixas nesse momento em relação a isso. Vamos aguardar os outros passos a dar, que falta a identificação completa dos comandantes, alguns já estão identificados, e depois agendar-se o dia para a entrega dos restos mortais aos familiares e também o enterro oficial aos comandantes ou generais a título póstumo. Portanto, essa é uma questão que está a ser trabalhada pela Presidência da República, o seu presidente João Lourenço, que também faz questão de honrar esses comandantes, fazendo um velório em sua memória. O general Silva Mateus, presidente da Fundação 27 de Maio, entrevistado aqui por Liliana Henriques. A sinistralidade em Angola está a preocupar as autoridades, com os acidentes nas estradas a terem causado mais de 2.600 mortos no ano passado. A reportagem é de Avelino Miguel. A sinistralidade rodoviária em Angola causou nos últimos 5 anos um total de 10.000 acidentes, segundo dados divulgados durante uma conferência internacional realizada em Luanda. Segundo o ministro angolano dos Transportes, Ricardo Abel, morreram nas estradas angolanas em 2021 mais de 2.000 pessoas. A sinistralidade rodoviária é a segunda causa de morte em Angola depois da malária. Segundo o ministro, a Estratégia Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, em implementação, representa um passo fundamental ao estabelecimento de ações concretas para mitigar o problema, a degradação das vias rodoviárias, a falta de iluminação pública, a deficiência, manutenção das viaturas e o não cumprimento das regras de trânsito são apontadas pelas autoridades como as principais causas dos acidentes rodoviários em Angola. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Em Cabo Verde, o governo apresentou hoje o plano de retoma económica pós-Covid para a ilha da Boa Vista, cujo setor turístico foi particularmente afetado pela crise sanitária. Odeir Santos. No Programa Operacional do Turismo para Boa Vista, a ilha turística mais afetada pela pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, o governo vai apostar na qualidade e na diversificação do turismo. Já há projetos inscritos e orçamentados, como anunciou na cidade de Salrai o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, entre os quais a infraestruturação das zonas de desenvolvimento turístico integrado de Santa Mónica e Chaves e requalificação da orla marítima. Praia de Diante, Praia Cabral, está nas previsões dos investimentos a serem realizados para podermos, de facto, pegar aquilo que a natureza nos deu, dar-lhe qualidade, melhorar ainda mais e criar valor a partir dessas intervenções. Também a Estrada do Norte está dentro do programa de investimentos, o estudo está em curso, rede de infraestruturas da ZDTI de Chaves, a rede de infraestruturas de Santa Mónica, tanto um conjunto de infraestruturas que estão no programa e que vão sendo executadas e que exigem investimentos pesados,
Está previsto também, e será para executar, a rede de esgotos da Salrei, uma estação de recolha, tratamento e reciclagem de lixo, que é importantíssimo, porque ilhas, sejam elas turísticas ou não, mas quando falamos de turismo a exigência é muito maior, temos que ter um bom nível de saneamento. Segundo o governo, a Ilha da Boa Vista será contemplada nos próximos 5 anos com investimentos no valor de 5 milhões de euros no âmbito do Programa Operacional do Turismo, de Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. A Rússia promete um corredor marítimo para escoar os cereais retidos na Ucrânia, garante que o porto de Mariupol já está aberto, mas não há informações que confirmem o anúncio. Os ucranianos concordam com a criação de um corredor seguro, mas desconfiam que Vladimir Putin vá cumprir a promessa. O presidente russo disse ontem estar pronto para ajudar a superar a crise alimentar provocada pelo bloqueio de cereais ucranianos e russos devido à guerra na Ucrânia, se as sanções ocidentais contra Moscovo forem levantadas. Os países do G7 comprometeram-se esta sexta-feira a descarbonizar a maior parte do setor elétrico até 2035 e a acabar ainda este ano com todo o financiamento internacional a projetos de combustíveis fósseis. Os ministros do Ambiente dos Estados pertencentes aos países mais industrializados do mundo estão reunidos até hoje em Berlim, na Alemanha, país que preside este ano o G7. Pequim anunciou que irá iniciar exercícios militares no Mar do Sul da China. As manobras vão ocorrer nas imediações da costa chinesa, num pequeno espaço marítimo localizado longe das áreas disputadas com o Vietnã e as Filipinas. É publicado esta sexta-feira aqui em França o livro La Domestication, a tradução francesa de O Homem Domesticado, de Nuno Gomes Garcia, a história de uma sociedade de absoluta submissão do homem à mulher, aqui retratados pela vida de Francine e os seus 2 maridos domesticados, como explicou a RFI o autor. É uma distopia em que representa um mundo pós-pandémico, uma pandemia que matou metade da humanidade, sendo que a metade que mais sofreu foram os homens. E, portanto, um mundo que ficou muito desequilibrado do ponto de vista dos géneros, não é? Ficou com muitas mulheres e com poucos homens. Depois, nesta sociedade extraordinariamente normativa, por exemplo, não existe sexo, o sexo é proibido, as mulheres não dão à luz como dão agora, é tudo em outros artificiais, os homens são todos iguais, como se fossem clones. Os maridos são escolhidos, há um instituto, que se chama Instituto dos Maridos, e as mulheres, a uma certa idade, vão lá escolher o marido. E ela escolheu o marido, mas que é estéril, portanto não poderia ter as 2 filhas a que a lei obriga. Então ela teve de escolher um segundo marido. Mas ela quis ficar com o primeiro, porque já estava meio domesticado, não é? Portanto, ela optou por ficar com os 2 maridos. Só que o segundo marido é como foge à norma. Isto é o detonador de toda a história. O meu livro não procura diabolizar a mulher, obviamente. O contrário. O que eu procuro fazer é criar uma espécie de um espelho que deforma a realidade que nós temos hoje. Portanto, eu quis, com este livro, fazer com que um homem que leia o livro consiga sentir na pele aquilo que sente uma mulher dos nossos dias, que é ser discriminado, é usar a literatura para fazer com que o homem sinta aquilo que uma mulher dos nossos dias sente. Nuno Gomes Garcia, entrevistado por Cristiana Soares. Na Cultura Mestida é o primeiro filme do luso-guineense Falcão Nhaga, que conta a história da integração de uma família guineense em Portugal. O filme de fim de curso foi selecionado para a secção Cine Fondation do Festival de Cinema de Cannes. Falcão Nhaga fala numa experiência muito acolhedora. Tem sido um pouco surreal e acho que ainda não me assentou que estou aqui. Tem sido um acolhimento muito caloroso por parte da Cinef, porque é um conjunto de pessoas um pouco mais para os novos e que, como eu, está a começar uma carreira no cinema, sinto que é uma pequena família onde toda a gente está a dar os primeiros passos. A equipa toda é muito acolhedora, tem esse objetivo de nos ajudar a começar. É um excelente começo. E acho que foi um excelente começo e foi bom estar com pessoas, não é de serem portuguesas, mas estarem no mesmo sítio e saberem muito próximo do que é que o filme se trata. E em Cannes há uma dimensão diferente, o filme está com outros filmes de diferentes continentes, diferentes línguas, com diferenças culturais muito claras, mas que toda a gente que vem ter comigo diz-me que sente o mesmo que eu e sente o mesmo o que o filme transmite. Isso é muito especial e muito particular, que existem festivais tão grandes como este. As palavras do cineasta luso-guineense Falcão Nhaga, ele que é o convidado de Miguel Martins esta sexta-feira. É o ponto final neste bloco informativo.